falando um pouquinho sobre isso. Mas hoje eu queria trazer para vocês um questionamento que muitas mães me fazem, né? Ah, Gabi, eu leio, eu estudo, faz sentido o que você passa aqui pra gente, mas eu não consigo aplicar. Quando eu vejo eu tô gritando, quando eu vejo eu tô castigando, eu tô punindo. O que eu tenho que fazer, né? Então, gente, o livro da disciplina positiva, ele explica muito bem essa parte. É que é um pouquinho difícil de entender, porque para alguns pode parecer uma leitura um pouco técnica. Eu vou deixar aqui de novo o livro, tá? Que é o Disciplina Positiva, Jane Nelson, da capa amarela. Mas vai fazer sentido aqui conforme eu for explicando para vocês, tá? O que são prioridades de estilo de vida? É a forma como a gente lida com os sentimentos e pensamentos que a gente adquire ao longo da infância. O nosso modelo de aceitação e importância que a gente adquire na infância. Lembra que eu sempre falo aqui pra vocês, e Jane Nelson ensina pra gente, toda criança quando nasce, ela quer se sentir aceita e ela quer se sentir importante no meio em que ela vive. Só que, como os pais não estudaram, né, hoje é recente esse estudo dos pais para serem pais e mães, né, a gente não sabia antes como fazer. A criança se sentia aceita e importante no meio. E conforme a gente se comunicava, e ainda se comunica até hoje com a criança, ela cria um senso de como ela vai ser aceita e como ela vai ser importante no mundo. Algumas criam um senso de aceitação e importância somente quando eu tô no controle, somente quando eu sou autoritário, somente quando estão abaixando a cabeça para mim, e outros no conforto, que é quando eu faço tudo o que querem, anula minha vida para servir o outro, sou muito bonzinho, sou muito pacífico. Geralmente são esses dois tipos. Claro que ainda existem aí relevâncias entre um e outro, mas basicamente é isso. E aí quando o adulto cresce, ele continua com essa aceitação e importância. É por isso que às vezes ele se compromete a agir de uma forma diferente, ou ele acaba agindo de uma forma diferente quando adulto, muito agressivo, alguns muito permissivos, por conta desse senso que foi adquirido na infância, de acordo com a forma como seus pais educaram você, entendeu? Então hoje eu quero falar com vocês, pais, mães, educadores, professores, futuros pais, futuras mães, tá? Pra gente olhar pra dentro da gente pra conseguir educar os nossos filhos da melhor forma possível. Se a gente não olhar pra dentro da gente primeiro, se a gente não entender quais são os nossos sentimentos tóxicos, quais são os nossos pensamentos tóxicos, por que eu preciso agir dessa forma, como foi o meu senso de aceitação e importância na infância, dificilmente eu vou conseguir conduzir meu filho hoje numa linguagem mais harmoniosa, numa educação mais positiva. Não que você não consiga, às vezes você consegue porque você faz esse exercício que eu tô dizendo inconscientemente. Mas para muitos é difícil, porque não tem consciência disso, por isso não consegue mudar o ponto-chave da questão, tá? Então, a Jane Nelson, ela diz assim: você acumulou uma grande quantidade de decisões subconscientes da infância que formam a prioridade do seu estilo de vida, ou seja, é um conjunto de pensamentos, de vivências que formam o seu estilo de vida hoje, as suas crenças, nada mais é do que as suas crenças, certo? Agora seus filhos estão desenvolvendo a prioridade deles, tá? O que são crenças? São sinapses neurais que a gente adquire a partir de fatos, comunicação, vivências que a gente tem ao longo da vida, e aquilo vira uma verdade absoluta, algumas vezes consciente, outras inconsciente, certo? Que fica no subconsciente. E os nossos filhos estão passando pelo mesmo processo hoje, certo? E ela fala assim: a maioria das pessoas quer reivindicar os pontos fortes de cada prioridade e rejeitar os pontos fracos. Vou explicar. Por exemplo, a maioria das pessoas gosta de ter algum controle sobre suas vidas e não gosta de críticas e humilhações. No entanto, críticas e humilhações são mais difíceis de suportar para uma pessoa que prioriza controle do que para alguém com outras prioridades. Ou seja, tem pessoas que toleram críticas e humilhações muito bem, não tem problema nenhum com isso. Tem outras que mexe com um gatilho mental e aquilo solta uma ira, certo? É isso que ela está dizendo aqui. Ela diz que é uma questão de graduação, ou seja, depende muito do perfil de cada um e da vivência que cada um teve na infância com os seus pais.
Para o pessoal que está entrando aí, hoje a gente está aprendendo a olhar para os próprios sentimentos, para os próprios pensamentos, a fim da gente adquirir consciência deles para poder mudar o que precisa ser mudado e educar os nossos filhos segundo a disciplina positiva, tá certo? Eu estou lendo um pedaço do trecho da disciplina positiva da Jane Nelson. E ela continua assim: uma pessoa que prioriza o controle acredita que a melhor maneira de evitar humilhação é manter o controle. Se ela não tolera, se ela não suporta, se ela não gosta de humilhação, ela vai precisar estar no controle para evitar ser humilhada. Lembre-se de que essa é uma crença pessoal e não é a realidade. Ou seja, não é todo mundo que tem necessidade de estar no controle, certo? Outra pessoa pode rir de uma situação que parece humilhante para alguém que prioriza um estilo de vida de controle. Por quê? Uma situação que parece humilhante, a pessoa pode dar risada porque ela não faz questão de estar no controle. Ela passar pela humilhação não é um gatilho que ativa a raiva dela, por isso que ela leva na brincadeira, diferente de quem tem a necessidade de estar no controle. É uma questão de percepção. É importante notar que controlar os outros geralmente não é o foco das pessoas que priorizam o controle em seu estilo de vida. Olha só, gente, presta atenção. Elas querem ter o controle de si mesmas e da situação para se sentirem seguras. Então, é assim que elas se sentem aceitas e importantes, quando elas estão comandando, entendeu? No entanto, é fácil para as crianças interpretarem isso como controle sobre elas, o que pode estimular a rebeldia, tá? Em alguns casos, a rebeldia, em outros casos, a apatia, entendem? Então, aqui, lembrem, a criança é ótima observadora, mas ela é uma fraca intérprete. Então, a criança não consegue entender que aquele perfil, aquela postura enérgica e autoritária do pai e da mãe não tem a ver com ela, mas tem a ver com o pai e com a mãe mesmo. Porque eu, enquanto mãe, tenho a necessidade de estar no controle, porque eu não quero me sentir humilhada. Uma vez que, se eu falo algo pro meu filho, demonstra pra mim que não tá nem aí porque eu tô dizendo, aquilo gera uma humilhação em mim. E como lá na infância eu adquiri a crença de que sou só aceita e só sou importante quando não estou sofrendo humilhação, quando eu estou no poder, quando eu estou no controle, ativo um gatilho mental aqui e eu cresço pra cima da criança, independente do que seja. Por quê? Porque eu quero alimentar aquele gatilho mental, aquele vício emocional de estar no controle. E quero eliminar de mim aquele sentimento tóxico de humilhação que uma vez foi colocado em mim na infância. Faz sentido? Gente, isso é maravilhoso. Quando a gente entende isso, fichas caem, a gente consegue mudar a nossa comunicação a partir de então, porque a gente achou o ponto X da questão, entendeu? E eu vou continuar aqui. Quase todo mundo quer conforto em sua vida e quer evitar a dor e o estresse físico e emocional. No entanto, tentar evitar a dor e o estresse pode ser a principal preocupação a motivar o comportamento de uma pessoa que prioriza o conforto, certo? Então, vou ler de novo. No entanto, tentar evitar a dor e o estresse pode ser a principal preocupação a motivar o comportamento de uma pessoa que prioriza o conforto. Então, eu não quero estresse, eu não quero dor, e aí eu me torno permissivo. E eu deixo tudo, e eu anulo a minha vida para viver a vida do outro. E nem só pais permissivos, mas quantos de nós que somos permissivos, a gente não acaba deixando de olhar para a nossa vida e cuidando só da vida do outro, esquece de cuidar da gente mesmo. Por quê? Porque a gente busca aqui priorizar o conforto, evitar a dor, evitar o estresse. Então, para me posicionar, muitas vezes eu vou criar estresse, eu vou criar conflito. Como eu não quero isso, eu acabo abrindo mão da minha vontade pela vontade do outro e não é pelo outro. Entendem? Isso que é o inconsciente. Não é pelo outro, é porque a minha linguagem de amor, de aceitação e importância foi a partir de quando eu descobri que eu não gosto de estresse e dor. E a minha linguagem é o conforto. Lá na infância, eu aprendi isso. E aí, quando eu cresço, é o que eu reproduzo, certo? Pessoas com outras prioridades, logicamente, não ficam entusiasmadas com dor e o estresse. Mas elas não baseiam sua vida na tentativa de evitá-los. E vou terminar assim, ó. Uma reviravolta interessante é que o comportamento motivado por determinada prioridade muitas vezes cria o oposto do que o indivíduo pretende, tá? Complexo, mas eu vou explicar. Fiquem comigo.
Por exemplo, um adulto que tenta agradar as crianças pode falhar porque se esqueceu de verificar se esse comportamento era o mesmo melhor para elas, tá? E o adulto que quer conforto pode criar mais estresse, evitando os passos que parecem desconfortáveis no momento, mas que poderiam criar maior desconforto e estresse no futuro, quando as crianças aprenderem a fazer exigências em vez de cooperar. Então é assim, na infância eu adquiri um senso, claro, gente, numa live eu não consigo detalhar tudo certinho para vocês como funciona, mas basicamente, na infância eu adquiri um senso de conforto, ou seja, eu não quero estresse, eu não quero dor. É assim que eu me sinto aceito e me sinto importante. Aí eu cresço, me torno pai, mãe. E eu tenho isso dentro de mim forte, eu só sou aceita e importante quando eu estou no conforto. Quando eu não sofro humilhação, nem dor, nem constrangimento. Então eu me torno pai permissivo. Só que essa permissividade gera um descontrole na minha criança, que pode crescer, ao invés de cooperando, sendo exigente demais. E eu me sentindo sem limites perante o meu filho. Por quê? Porque eu alimentei, olha só, eu alimentei um sentimento tóxico em mim que eu não conhecia, que era desconhecido pela necessidade que eu tenho de evitar dor e estresse. E eu me tornei permissivo com o meu filho. Mas o que eu recebo em troca é mais estresse e é mais dor. Porque a criança ela não tem maturidade para entender isso e ela cria um senso nela do quê? De exigência e não de cooperação. Afinal, pais permissivos normalmente têm filhos que não cooperam, mas filhos mimados, exigentes, que acham que tudo gira em torno do próprio umbigo. Faz sentido? Gente, e continua mais aqui, mas não vai dar tempo de eu ler tudo para vocês, senão essa live fica muito longa. Mas qual é o ponto X da questão? A gente precisa entender quais são os nossos vícios emocionais. O que é que a gente adquiriu na infância e que se tornou um vício, que é o que é o vício? É aquele sentimento, aquela ação que acontece na nossa vida diariamente, desde pequenininho, e a repetição dessa ação, a repetição dessa comunicação gera uma química no meu cérebro. E o meu cérebro se torna viciado nessa química, inconscientemente. E aí, conforme eu cresço, eu tenho a necessidade de alimentar esse vício, sem saber que ele existe. Por isso que eu não consigo deixar de ser permissivo. Por isso que eu não consigo deixar de ser autoritário. Porque eu preciso alimentar o vício que existe em mim, que eu adquiri na minha infância. Então, meu desafio aqui essa semana, hoje, é trazer para vocês como eu identifico, como ajudar vocês a identificar os vícios emocionais, as feridas emocionais de vocês, os pensamentos tóxicos, os sentimentos tóxicos, para a partir daí, vocês começarem a transformar a maternidade e a paternidade de vocês. Porque, gente, quando a gente descobre, a gente consegue parar de gritar, a gente consegue parar de punir, a gente consegue parar de castigar, a gente consegue parar de dizer sim pra tudo, a gente consegue parar de passar a mão na cabeça, a gente consegue ter sabedoria para lidar com as decisões, com os desafios de comportamento da nossa criança e as decisões que a gente tem que ter enquanto pai, enquanto mãe. E da melhor forma possível. Porque se vocês já estão estudando aqui comigo, disciplina positiva, como ser gentil e firme ao mesmo tempo, só não tem conseguido aplicar de uma forma tão efetiva, provavelmente porque os seus sentimentos tóxicos, provavelmente porque os seus vícios emocionais, as suas prioridades de estilo de vida, que é como a Jane Nelson diz, estão limitando você de alcançar isso. Por isso que é tão importante a gente buscar autoconhecimento, por isso que é tão importante a gente estudar inteligência emocional, fazer processo de coaching. O coaching hoje é banalizado, a gente vê aí muitas piadinhas em relação a isso, mas é um processo maravilhoso desde que vocês procurem um profissional competente, tá? É um processo maravilhoso de libertação, de cura mesmo. Eu não digo cura no sentido patológico, é de cura mental, de cura de vida, de cura de liberdade, de poder ser aquilo que vocês desejam ser e não ser aquilo que a sociedade ou os pais de vocês fizeram vocês se tornarem. Só assim, gente, a gente vai conseguir ensinar os nossos filhos e educar os nossos filhos para que eles sejam aquilo que eles também nasceram para ser. Tá certo? Então fiquem comigo, amanhã eu vou falar mais um pouquinho sobre os vícios emocionais, pensamentos tóxicos, sentimentos tóxicos, que já tá tudo aqui no livro e que eu aprofundei nessa semana que eu estive lá e que foi muito bom.
tá? Um beijo grande. Júlio, saudade de você e da Gi. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a semana de vocês. Sem Ele a gente não é nada, tá? Eu não sei qual é a fé de vocês, mas eu sou cristã, eu acredito em Jesus Cristo. E sem Ele é muito mais difícil a gente identificar os nossos vícios, as nossas dores, os nossos sentimentos e pensamentos tóxicos. Então a gente precisa dele, da nossa oração diária, da nossa entrega diária. Porque através do Espírito Santo a gente consegue mudar, tá bom, gente? Busquem conhecimento e busquem vulnerabilidade em Deus para conseguir aplicar esses conhecimentos que vocês têm adquirido. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.